Bem-vindos ao episódio 14 do VangCast, o podcast da Livraria Vanguarda. E hoje, então, eu gostaria de falar dos nossos patrocinadores, que é Parque Una, Mude que o Mundo Muda, e também a Secopel, Centro Contábil de Pelotas, ajudando a construir negócios eficientes há mais de 30 anos. Também eu gostaria de pedir para as pessoas se inscreverem no nosso canal, seguirem, para quem gosta de livro, para quem gostaria de indicar livros, para a gente ver o quanto os livros já são influentes e fazem parte da nossa vida muito mais do que muitas vezes a gente imagina. Então, para a gente iniciar esse episódio 14, eu sou a Beth, da Livraria Vanguarda. E eu sou o Laerto, da Livraria Vanguarda. E os nossos convidados? Eu sou o Márcio Ávila, do Bistrô Pelotense. Eu sou o Brian Chaplin, da Escola Senac Pelotas. Muito bem, muito prazer recebê-los, é uma honra, um prazer muito grande para a gente estar aqui hoje, de poder conversar um pouquinho sobre a culinária, né? Sobre os livros, sobre as inspirações, muita história boa por aqui hoje. Então, o Brian Chaplin é formado em turismo pela UCPEL, é cozinheiro, é padeiro e confeiteiro pelo Senac. Pró-Chefcia, Culinário Institute of America, docente e coordenador da área de gastronomia da Escola Senac Pelotas. Então, e o Márcio Ávila é cozinheiro há 25 anos. Comandou a creperia por 17 anos, agora já faz mais de 7 anos que toca seu projeto, o Bistrô Pelotense. Um espaço dedicado a celebrar os produtos cultivados localmente, incentivando as pessoas a tornarem-se mais conscientes das origens de seus alimentos. É pelotense e um bairrista nato. Valoriza muito seu local e suas origens. Em sua cozinha, trabalha com produtos locais de pequenos produtores. Incorpora modos de fazeres tradicionais às técnicas clássicas. Cozinha bastante com fogo, utiliza ingredientes, receitas e modos de fazer típicos da região sul, valorizando o potencial da matéria-prima. E o Márcio tem uma história, né? Desde o início, a filha dele participava muito das contações de história da Vanguarda. Acho que tem toda uma trajetória, além de todo essa relação com Pelotas. Assim, a gente tem uma relação bem bacana com a Livraria Vanguarda. Então, Márcio, eu vou pedir para ti iniciar esse nosso bate-papo, contando um pouquinho para a gente essa tua relação com os livros, essa tua história aí da cidade. Na verdade, isso é desde sempre, né? Porque eu sempre achei que livro era uma coisa importante no nosso caminho, tanto que sempre tentei influenciar bastante a Bisadora, né? Hoje Bamaria também, para que isso também fosse uma fonte de informação e de brinquedo, que isso fosse um dos brinquedos delas, também fossem os livros. A Bisadora, como pais de primeira viagem, a gente estava sempre procurando propor bastante coisas que envolvessem a Vanguarda. Até nos temos como uns bons clientes e um bom vínculo com a Vanguarda. Já me incomodei bastante pedindo que viesse livro e querendo livro que não chegava, e sempre tivemos isso inovando, muito à frente. Né? Verdade. Até porque a nossa, sei lá, a minha história sempre foi muito alicerçada nos livros, né? Desde pequeno, coisas importantes da minha vida foram relacionadas com livros. Tem referência daquele livro A Menina e o Pássaro Encantado, do Rubem Alves, que é quando um tio foi viajar, uma história bem legal, né? Depois tem O Pequeno Príncipe, numa fase maior, que era uma leitura quase obrigatória. Hoje eu nem sei se ainda existe o vínculo com esse livro, não, como tinha na nossa... O Brian é mais novo, não vale, mas assim, importância que ele teve. Assim. Depois teve um livro também muito interessante que me marcou bastante. Eu estou fazendo meio uma cronologia da minha vida vinculada aos livros, assim. O do Malbataan, aquele homem que calculava. Um livro super interessante que mostrou uma forma diferente de ver as coisas, como a matemática estava inserida num monte de coisa e num outro formato, né?
Depois, quando faculdade, lá, o segundo grau, não tem como não curtir o João Simões Lopes Neto, né? Talvez o meu bairrismo venha um pouco daí, né? Que era uma leitura obrigatória para o vestibular na época. Isso também foi uma coisa marcante. O Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, um outro clássico da nossa época, né? Verdade. Que Clássico era da uma época. leitura obrigatória, assim, era quase como um filme esse livro. Teve um momento muito forte quando ele foi lançado, até pela história dele, como foi, todo, como se deu, né? Aí depois entra a parte da arquitetura, né? O Niemeyer, As Curvas do Tempo, um livro para quem está fazendo arquitetura, é um início interessante, né? Depois tem o Bruno Zev, também é uma pessoa com livros interessantíssimos, quando do moderno era um estilo e não uma causa, um livro muito legal para quem está fazendo arquitetura. Foi, para mim, uma coisa importante, né? Então, assim, foram livros que me marcaram muito. De épocas diferentes, né? E que isso me trouxe até agora, e depois a gente fala sobre os da área mais técnica, mas isso foi mais ou menos um pouco do meu caminho relacionado aos livros, e que esses livros, vira e mexe, eles estão presentes, assim, é bem interessante como o livro, em mim, ele sempre se manteve. Eu acho que isso é um pouco o papel do livro, né? Meio Vira que e mexe, renasce. assim, daqui a pouco tá A Menina e o Pássaro Encantado, lá do Rubem Alves, quando tem uma coisa que remete àquele assunto. Esse livro, desde pequeno, ele vem, a capa é muito presente, assim. Então, como essas Foi te histórias- marcando os livros. Que eu acho bacana que isso. Cada fase da livro vida. é uma coisa, até porque eu sou muito de pegar, tocar, eu acho uma coisa tato, sempre maravilhoso, assim, sempre útil, e andar com ele, assim, Também é tão bom importante. viajar e estar com ele, é uma companhia, Tem isso. um fone de ouvido grande, um óculos escuro e um livro é um parceiro de viagem verdade. perfeito, Muito até para bom. se alienar das coisas, né? Então sempre foram os bons Excelente. parceiros. Beleza. Praia, um pouquinho, conta pra gente então como é que iniciou Agora, essa tua não, relação. O Márcio agora, ele... Foi bom, gostei. Tchê, olha, eu tô de férias agora, né? Esse mesinho. Ai, coisa boa. Digo, vim pra aula, né? Não, vim, Mas boa, esse cara é fera, tchê. Não, brincando. Mas... minha história com livros é desde cedo também. O Márcio, né, brincou aqui, mas eu acho que ele vai lembrar. Quando nós era pequeno, como é que comprava livro? Iam na tua casa te visitar com os livros. Eu nunca me esqueço, uma enciclopédia, aquela. O meu pai tinha. Nós tínhamos. E aí Universal. tinha um outro nome, Barça. Barça. Aí eu me lembro da... Era o pessoal Google. Era um Google. O pessoal Tinha tentando Delta vender. também. E a minha É mãe, isso, e a quem minha avó ali, tinha, meu ai, Deus. nós vamos comprar. E o meu avô olhando com aquela cara de raiva, né? Não vamos comprar, isso é uma fortuna. Comprar isso pra quê esse livro? E, enfim, e ali a gente começou a gostar, a ter. Né? Eu estudei escola católica, né, durante toda a minha vida. Então a leitura sempre era estimulada. Não estou fazendo propaganda religiosa, nada, só um exemplo. Né? Na época, eu estou falando aí de anos 80, então era uma outra visão, até porque não tínhamos a tecnologia que a gente tem hoje, né? E isso me fez também ter amor ao tocar. Eu sou muito pessoal, eu preciso tocar, eu preciso ver. Eu não sou uma pessoa tecnológica. A gente até conversava, eu e o Márcio agora ali. Eu acho a tecnologia fantástica, a gente conversa em aula, mas ao mesmo tempo que ela te aproxima, ela te afasta. Sem Isso dúvida. é um outro, né? Um outro ponto, é uma outra... Mas ela tá o tempo todo, né? tá o tempo, não tem como a gente fugir, o que a gente Não, conversava. A gente não tem que se adaptar a a gente ela tem que se adaptar e tentar trazer o que a gente tem para ela. Né? e o que nos dá prazer manualmente. Exatamente. O livro entra livro muito nisso. Tem o prazer, a gente pode usar a tecnologia, pode, de repente, olhar lá no site da Vanguarda, por exemplo, o que tem aí? Liga para lá. Então, Agiliza muito. Muitas vezes eu comprei assim, né? Olhava no site, mandava o WhatsApp, a galera me atendia, ela tô passando aí para pegar, eu dizia. Né? Claro. Então, eu acho isso muito importante. Como ele falou, dentro da família também estimula bastante, né? Presentes, como né? Para minha filha, eu tenho uma filha de 10 anos. E é um presente, um livro, não é um brinquedo. Claro, ganha brinquedo, claro que ganha como toda e qualquer criança, ganha tecnologia como toda e qualquer criança. Porém, a minha esposa dá uns livros também, os dindos dão livros, os avós, né?
A minha esposa também tem hábito de ler, ela lê mais na área dela, né? Ela é arquiteta, então lê mais sobre arquitetura, colega do Márcio aí que não quis seguir na arquitetura. E outros livros de preferência dela. Claro, eu trabalho muito com livros de gastronomia, mas a gente em sala de aula, o livro técnico, a técnica do dia a dia, né? A gente já tem um padrão ali que a gente tem que usar, até por questões de planos de curso, de institucionais, tudo. Mas eu gosto de outros livros que me ajudem a dar essas aulas também, me ajudem a pensar. Por quê? Eu tenho uma sala de aula com 20 pessoas, por exemplo. Eu tenho 20 mentes que pensam diferente, que têm objetivos de vida diferentes, que têm sonhos diferentes, decepções diferentes. E querendo ou não, além de eu passar o que elas têm que ter em sala de aula, eu tenho que tornar aquilo agradável para elas e tentar entender um pouquinho delas. E sou eu, né? Não estou dizendo que tem que ser assim. O Brian, né? Tem toda essa preocupação, que bacana eu tento entender o que o meu aluno precisa. Obviamente, muitas vezes eu não vou conseguir sanar, dar aquilo ali para ele, mas se eu já conseguir entender e amortizar, melhorar, talvez e proporcionar um aprendizado melhor para ele, para mim é muito válido, sabe? É o que me move, é o que me motiva. Então eu gosto também de ler outros livros, né? Não só como hobby. Eu pensei quando eu trouxe 3, eu trouxe... Pode falar, quer começar? Pode começar eu trouxe, posso? Eu trouxe um livro que aí, às vezes, né? O lazer, gosto de ver filme, adoro ver filme, gosto de ir pra praia, adoro, gosto de pescar, adoro, adoro. Mas também gosto de leitura, né? E tem um autor que eu amo, que eu trouxe um dos livros que eu tenho, alguns dele, que é o Stephen King, tá? Então, eu trouxe um dos que eu gosto muito, que é o Instituto. Aquela câmera. Aquela câmera lá. O Instituto, quem não leu, leia. É um livro de ficção. Eu respeito muito a ficção e admiro muito a ficção porque eu acho que livros de história, livros são magníficos, eu adoro e tenho, mas a ficção, tu tá entendendo o que a mente do outro criou. Olha a capacidade de um autor criar um livro. Esse livro aqui tem... Os do King são sempre complexos. 540 páginas. E às vezes tu chega no final, não entendi nada. Vou ter que voltar e ler de novo. Porque ele não tem muito. Né? Mas tu imagina, um autor consegue... Esse é o ano de Stephen, não? Hã? Esse é o ano do Stephen King, né? Vai ter várias ações. É o ano do Stephen King. Esse ano vai ter bastante coisa dele. Eu acho ele magnífico, assim. Gosto de uma das seguidoras dele, que é a CJ Tudor. Tenho a maioria dos livros dela também, acho maravilhoso. Ó, mais uma dica aí. CJ Tudor vale muito a pena. São livros mais curtos, mais fáceis, né? Que eu digo assim, não tão... tem que ter uma complexidade para ter uma narrativa tão grande. Tão grande, né? E então eu admiro muito essa capacidade de um autor de conseguir criar uma fantasia, uma ficção, né? Que te mantenha ligado e te dê perspectivas de mundo ainda, perspectivas do teu cotidiano e de coisas que podem acontecer. Eu acho fantástico. E Stephen King vem da onde? É que eu ia dizer. A minha avó, me criei junto com a minha avó me criou junto com a minha mãe, na verdade. E minha avó era uma entusiasta, uma fã de filmes de terror. Aí você imagina uma senhora aí, né, uma senhorinha entrando na locadora, na época de VHS, e pegando só filme de terror. Quanto mais terror, pior. Aqueles que rolavam cabeça na época, aquele ketchup. E Stephen King era uma que ela adorava. Eu acabei pegando essa paixão de conhecer com ela, de viver dentro da família isso, né? Então... Aí tu assistia como pequeno e aí tu dormia ou não? Dormia, né? Aí que não dormisse, não assistia mais, né? E aí depois eu descobri ele através dos livros. Aí eu fui entender, mas como é que fizeram esse filme? De onde é que saiu esse filme? Os caras escreveu, contou, e aí, né, a gente vai para... Não, são através de livros. Né? A maioria dos filmes, dos grandes filmes, saíram através de livros. Né? Então esse é a ficção, esse é o meu lazer. Tem outros que eu gosto, a dica CJ Tudor, O Homem de Giz, comecem por ele. O Homem de Giz. O Homem de Giz é incrível, vou dar um spoiler, posso? Pode falar. E aí que eu acho a grande sacada dos livros. O livro todo está no primeiro e segundo parágrafo, no início do livro. E aí tu lê todo o livro e tu nunca vai te dar conta. Aí eu acho isso incrível, maravilhoso, de um autor conseguir, sabe? É um soco, assim.
Então fica a dica aí, o Homem de Giz. O Homem de Giz, CJ Tudo, liga lá, que vai ter desconto hoje na Vanguarda, na CJ Tudo. Vai. Tá? Quem liga, mas aí nós vamos dar o código, que tem que dizer nos próximos 3 minutos. E aí liga e Qual aí é o código, Laerto? Lá tá vendo o código ali. É que o Laerto que cria os códigos aí. Pô, botei numa empenha agora, né? Acho que é por isso que ele me olhou com um olhar de fogo, assim, não tô brincando. Não vamos criar isso. Tá vendo se tem o livro, é isso? Não, tô vendo porque o Homem de Giz tem outro livro que é bem famoso dele, né? Eu comprei o quarto faz pouco, que é A Garota em Chamas. O Homem de Giz foi o primeiro que foi traduzido, depois... Os outros dois eu não vou recordar, agora me fugiu, mas eu tenho... O que aconteceu com Anne? O que aconteceu com Anne. E os outros. E os outros. Os outros também é muito interessante, muito interessante. Mas eu diria que o Homem de Giz é um soco, assim. Então o código é Brian. Tá? Brian, boa. Quem diz o código Brian vai ter desconto. Quem for lá e falar na livraria, eu vim aqui comprar um livro do King, Brian vai ter desconto, 10% de desconto. Olha aí, vou mandar minha filha lá agora. Pode ir lá. Falar rapidinho desse aqui, eu trouxe sobre os ossos dos mortos. Ah, tu já queres falar não, desse? Deixa ele aqui, então tá. Não, deixa Desculpa. aí, deixa o Márcio contar um pouquinho lá, aí pra desculpa. gente de onde é que veio, porque a gente achou que ia ter várias dicas culinárias aqui, Pois e é. eles estão Depois ainda... a gente vai com- eles vão falar, né? Na verdade, eu trouxe, assim, também como o Brian, não é só de técnico que a gente vive, né? Embora hoje, assim... Toda a inspiração, né? Embora hoje eu até tenha um grande presente que o Brian me deu, um livro, aquele, do o chefe profissional. Que é um livro que a gente usa muito, que folha o dia inteiro, ele está bem Ele tem usado. muita coisa. O desde- chefe profissional de Senac, Aquele né? é Maravilhoso, Não, né? aquele livro é uma bíblia, né? É. Aquele livro Ele é. a gente usa diariamente. O nosso tem clara de ovo, Ele- açúcar, calda, molho, tudo virado nele. Mas tem que ter, né, Márcio? A Senão... gente usa, ele tem um livro isso. espetacular, assim, né? Mas eu quis trazer algumas coisas também que me montaram, talvez, que seja um pouco da minha receita, né? Esse livro é um livro importantíssimo do Dale Carnegie, eu fiz até o curso. Esse livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O título até não condiz muito com o que ele é, assim, né? Influenciar pessoas não tem muito sentido. Mas eu já trabalhei na loja e tem pessoas que vinham justamente Pra com pegar essa. Como é que eu faço para reter a amizade, entende? Se as pessoas entendiam como fazer amigos, era Na isso, verdade, entende? não sei, eu acho que não é muito Porque- isso o livro, eu acho que o título, talvez a tradução, eu não sei o que deu que não é muito, assim. Porque tu lê assim, influenciar pessoas, né? É, Daqui a pouco parece que quem é mal, lê tá parece até que é associando mal. exatamente. O Esse influenciar, normalmente, isso que eu acho que vem de casa, né? Exemplo, começou a entrar com os pés sujos dentro de casa, a influência do vizinho. Então, ou não é? Um amiguinho, influência do vizinho, né? É coisa assim. Então, quando a gente é pequeno, talvez isso seja, né? A gente olha influenciar pessoas, não quer dizer que existe a influência do bem para uma coisa boa, não é verdade? Mas assim, esse livro é um livro muito legal, porque mexe muito com a pessoa que está lendo, assim, né? É um livro extremamente pessoal e que ajuda, se bem tratado, eu acho que me ajudou bastante a abrir até para outros caminhos, para ler outros, né? Do Dale, Sim, que também são muito interessantes. Até a coisa de falar em público, se posicionar, coisas extremamente E a legais. comunicação, que né? hoje Que é tão se importante, precisa né? tanto no início de tudo, porque isso é tão difícil, né? Então foi um livro muito importante que vira e mexe, tá na pauta e tá botando ele para a cabeceira da cama lá. É um livro pra gente voltar, vira e né? mexe e volta. Teve uma convidada que trouxe a segunda edição dele. Que era do avô. Nossa! 1939, eu acho que era a edição do Esse livro. livro é muito legal. Então, é um livro que ele volta e ele renasce. É isso. E é legal ler hoje, assim, porque vira e mexe e diz, cara, isso eu nem tinha me dado conta quando eu li e hoje isso é tão legal para mim, porque eu acho que tem muito disso, né? As coisas nem sempre agem da mesma forma em todos os momentos. Daqui a pouco tu vai olhar isso, eu tenho coisas que li que daqui a pouco tu diz, ai, não era bem
nem é tão legal. É que é a nossa visão, né? Vai mudando e a gente vai conseguindo enxergar as outras facetas. Mas tem coisas como esses grandes clássicos assim que se mantêm, né? Tu pega um livro desse, tu lê hoje de novo, tu diz, pô, mas tem um monte de coisa que eu nem tinha, ou que eu linko com coisas do meu dia que hoje acontecem e que não aconteciam também. Isso acontece muito aí com o Pequeno Príncipe, né? Que Ele é várias maravilhoso. fases da vida. Eu li agora há um- bem pouco. Eu digo, cara, esse livro não é infantil. Não é. Eu li agora, há Ele é- bem pouco, ele não é infantil. Mas eu acho que ele é infantil no momento da tua fase da vida. Se tu tem lá teus 12, 13 anos, tu vai ler. Tipo, depois tu vai ler ele com 17, Outra, 18, Eu a tua acho que ele fase. tem De esse acordo com a poder- tua maturidade, eu Isso, acho eu acho também. que ele tem do teu esse momento, poder tu vai de vai ser utilizar útil aquilo para ali. todo mundo que lê. Ele é eu acho, Eu acho que ele clássico. contempla desde os 10 aos 90 anos. eu E acho. não Porque- essas frasezinhas aí que hoje a gente vê na internet, parará. Talvez isso seja o mínimo, assim. É. Mas, A cara, profundidade aquilo está do no texto. nosso dia. Assim, o livro quase inteiro está no nosso E dia. o ano que ele foi publicado também, né? Tem tudo isso ainda, né? Bem Imagina. do que a gente fala, ele é um livro de muitos anos, né? E aplicável ainda até hoje e por muito mais tempo será. Será que esse cara, quando ele escreveu, ele se deu conta do tamanho do que ele estava escrevendo? Né? Isso deve ser um... Imagina a Eu obra sempre que... penso isso. É um questionamento bem importante. Eu sempre penso isso e me dá vontade de falar com ele. Eu digo, cara, tu te deu conta do que o que tu fez, assim, do tamanho do negócio que Pequeno tu fez? Príncipe. Porque a grandiosidade Pequeno que é Príncipe é esse outro livro, exemplo. né? E, não sei, é de um só que se fala ou quer que fale de Cara, um dos outros? Não, olha só. Desculpa. Pode Não, falar, vai lá. Brian. Não, eu ia só dizer, até quando a gente conversava ali, às vezes é um momento, né? E na tua vida tem vários momentos de maturidade, acontecimentos, né? Aquela coisa, antes eu vinha da escola, virei adolescente, me formei, casei, não sou mais só eu, tenho família, tenho filho, tenho cachorro, gato. Então, ele é um livro que ele pode estar presente, né? Eu acho que em todo. E o que eu vejo muito assim, como se fosse uma operação, a operação muitas vezes se torna a mesma. O que muda é um momento. Vou dar um exemplo claro. Isso foi um vídeo que a gente viu até na instituição, num momento que a gente teve lá, numa reunião nossa. Nosso diretor levou, vou dar um abraço para ele, para o Thiago. E muito interessante que era o seguinte. A gente viu primeiro um vídeo da Fórmula 1, trocando os pneus, o pit stop da Fórmula 1. Não sei se já viram esse vídeo. No tempo do Ayrton Senna. Né? Ter segundos. 2, 3 minutos para trocar aquilo ali. Aí vimos uma do ano passado. 30 segundos, 15 17. segundos, 17. 12 segundos 12 é o recorde. segundos. É o recorde. O que aconteceu ali diferente? Nada, a operação é a mesma. Mudou o quê? A maneira como se faz, a maneira como a gente conseguiu enxergar aquilo ali e buscar as melhorias, buscar melhorar, buscar se atualizar. E eu acho que é mais ou menos o que o livro pode proporcionar para nós. O mesmo livro pode nos situar em diversos momentos da nossa vida, em diversos processos que a gente esteja, né? A gente pode evoluir com o mesmo livro, que eu acho que é o caso desse livro. Por vários pontos, vários momentos, a gente consegue... É muito profundo isso, né? Alavancar. É muito E hoje a gente- interessante esse olhar sobre né? Dá as coisas. E se busca isso nas nossas operações diárias, né? Exato. Porque eu sirvo refeições há 25 anos. Hoje é totalmente diferente. O que a pessoa procura, o horário que a pessoa procura, a forma como a pessoa procura, o que ela busca hoje é outra coisa. E tem diversas buscas da mesma coisa. Um casal indo jantar pode ser um monte de coisa. Claro. Pode ser um monte de coisa. Até pode ser o momento que nenhum fala nada, eles não trocam nenhuma palavra, eles vão ali, comem, viram as costas e vão embora. Até isso hoje existe. Coisa que não existia. Existe os que cultuam, gostam, querem saber do vinho, de onde vem o vinho, a comida, de onde vem. E outros que absolutamente não dão a menor bola para nada do que está acontecendo. Se tu for falar do negócio, o cara nem quer. Está atrapalhando ali. Então tem a gente saber lidar e se adaptar a essas coisas e entender também faz parte, assim como o livro também aparece de diversas formas e eu acho que em diversos nossa vida, momentos né? da gente. Já que a gente
trouxe um pouquinho para isso, assim, tu falou muito, né, que tu valoriza as tuas origens, que tu trabalha com produtos locais, e como é que essa conexão com essas raízes regionais influenciam nas tuas criações culinárias? A gente tem uma... É até engraçado, o Brian até vai rir aí, talvez ele já tenha ouvido isso. Eu sempre penso assim, né, que se algum clássico, podemos pegar um creme brulee, por exemplo, tá? Se esse francês que inventou esse creme brulee, se ele fosse daqui, se ele fosse um pelotense há 200 anos atrás, quando foi inventada essa receita, como ele inventaria, né? Talvez não fosse um doce com leite, ovo e açúcar. Talvez ele tivesse butiá, um suco de butiá. Talvez ele tivesse araçá amarelo. Né? Então eu sempre procuro pensar o francês que inventou a mostarda lá há 600 anos lá. Se esse cara fosse aqui de Santa Vitória, né? Então, o que ele teria de excesso é butiá, tem um monte, teria matos de butiá, talvez esse cara fizesse mostarda de butiá. Então, a gente sempre procura o que alguém pensou para fazer a coisa, se esse cara fosse aqui, nosso vizinho, fosse aqui de casa, tivesse o nosso leite, tivesse o nosso cordeiro, tivesse a nossa carne fartura, né? Que é porque nós somos uma região de muita fartura. Muita tudo fartura. À disposição, né? Muita e de muita qualidade. Aí a gente tem dificuldade aqui de entender. Mas eu nunca vi receita que tenha miolos, né? Como tem em outras regiões que tem. É uma das aulas mais tensas da escola. Mas qual é o sentido? É verdade. Mas qual é o sentido de alguém comer os miolos do cordeiro se ele tinha 5.000 cordeiros ali para matar e pegar o pernil, tirar a carne? Pegar o filé, né? Não tinha sentido a gente ir para esses outros produtos não tão nobres quando se tem o poder da escolha excesso, toda, né? Por que nós vamos comer um gafanhoto aqui se nós temos no pátio de casa aqui 5.000 cabeças de gado? Não tem lógica, né? Então, por isso é que... Então, a gente aqui não entende muito, mas cai naquela coisa que é lógica. Mas se o cara não tem comida nenhuma, voou um gafanhoto, pega o gafanhoto. Assim, a gente fala, né? Mas por exemplo, tem locais aqui na cidade que as pessoas comem até aqueles lagartos que aparecem, né? Pela falta de alimento. A gente sabe que tem, as pessoas comem. Mas a gente tem uma fartura muito grande, por outro lado, e eu vejo que o que tu falou é muito assim, é de uma geração para cá. Nós estamos falando que há 25, 30 anos atrás, vamos botar um pouquinho mais, 35, tu não ia chegar num açougue do supermercado e dizer, eu quero 30 picanhas, que eu vou fazer um churrasco pro formato filho. Tu tá louco? 30 picanha? Mas ele meu nem amigão, teria. Se tu quiser, eu te guardo picanhas. uma para daqui 30 dias, porque os próximos fins de semana é pro fulano, ciclano, beltrano que tá encomendado. Não tinha. Tinha que comprar bucho, dobradinha, tinha que comprar fígado. Quanto bife de fígado tu comeu vindo do colégio? Para não ficar anêmico. Mas, se tinha que consumir o animal inteiro. Sim. E era um animal muito melhor, era um gado melhor, era uma carne melhor. De um determinado momento, claro, todo mundo tem direito de comer carne, todo mundo tem que melhorar, explode e a gente produz, de certa forma, com uma grande tecnologia que é positiva para termos de alimentação, mas não de qualidade, da qualidade que eu estou falando de 35 anos atrás. Né? De pegar um animal orgânico lá, como tu tem lá a picanha X, tu pegar um animal diferenciado, né? A gente tornou em proporções tão grandes e não mediu o quanto isso ia nos dar, né? ou ia nos dar de ônus. E eu vejo muito isso hoje. A gente, de certa forma, banalizou esse consumo. Né? Hoje, a gente banalizou. Numa boa, picanha. Picanha tem ela minuta hoje. Não estou desmerecendo, que bom, que legal, que show que a gente conseguiu chegar lá. Mas, de certa forma, a gente perde até o prazer. Vou comer uma picanha. Comi toda hoje semana. É banal, né? Não, hoje eu quero asinha de galinha, porque eu não como há horas. Exemplo. Sim.
Aí tu chega num lugar diferente, aí tu chega lá na Bahia, lá, exemplo, feijão tropeiro com miúdo, feijão de corda, com tropeira na mina, desculpa. Né? Tu olha aquilo lá, aí tu come e acha uma delícia, claro. Não come aquilo ali há 20 anos. 15 anos. Ou nunca comeu também. Ou nunca comeu, não sabe. Não, é nojento. Eu vejo às vezes em casa, pela minha filha, tu deve ter passado nisso, que Sim. tem uma grande já. Eu não gosto disso que tu nunca comeu. Minha filha até os 5, 6 anos de acho que idade. todo mundo o Márcio, passa por isso, o Márcio né? sabe, eu acho, a minha filha até os 6 anos. 6 e pouco, ela comeu língua de boi à milanesa achando que era filé mignon. Até o dia que ela achou na geladeira uma língua e me perguntou o que era isso. Eu digo, tá na idade, ela adora, vou explicar. Nunca mais botou uma língua. Chegava até... Eu digo, só um pouquinho, minha filha. Tu come há 5 anos, 3, 4 anos isso aí. Né? E então tem muito isso também. E eu acho que a gente deu essa positiva para a alimentação geral, é importante, não estou discutindo isso, mas a gente deu uma banalizada naquilo que é bom. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro, uma picanha boa. Lá, ela tem um custo, tem um animal, tem que ser mantido, ela tem um custo operacional. E a gente deixou, eu citei porque podia ser qualquer outra coisa, né? A gente deixou de ter um momento especial, de ir lá comer uma paleta de cordeiro, aquele momento, não, é o sentar e comer, aí comi picanha, pum, peguei lá, a tecnologia é boa, comendo picanha, mas nem sabe se era picanha ou era o ladinho da alcatra de dentro lá, que um bom açougueiro é capaz de fazer. Colchão duro, né? 8 picanhas de um boi, né? Botem no YouTube, vejam também, vocês não é um bom açougueiro. Não, é bacana, assim, mas o Márcio tem esse olhar, né? Sim, essa sim. preocupação muito forte, né? De valorizar. De qualidade. E dessa questão de Por isso qualidade mesmo. Porque tu usa... Eu me lembro, não sei se eu até o Uruguai, tu tinha umas carnes especiais lá, tu tem ainda. Na verdade, existe um projeto Aliança del Pastel, Isso que aí, é boa, de Márcio, gado boa. criado a pasto, com pasto nativo do Pampa, que é super legal, que na verdade geram aquelas carnes igual a que sempre existiu quando tinha um menor poder de consumo, né? E que são pessoas que ainda mantêm e que contrariando todas essas coisas que falam de que a criação prejudica e tal, essas pessoas entram numa linha de que talvez a forma como se crie que seria o prejudicial, né? O alimento do que o que tu cria, que talvez gere coisas não é a quantidade, que não é a qualidade. sejam boas, e não o fato do gado e de criar gado causa problemas, sei lá, aí já são coisas... E aqui a gente está falando especificamente da carne, né? Mas a variedade dos outros alimentos que não tem carne, que é gigante. O que a gente Os próprios vegetais de abóbora, são tudo, maravilhosos. né? A gente tem variedade de abóbora, de batatas, batata doce. Sim, a Embrapa tem um absurdo lá, E né? essa, que a gente e essa sonha, mistura, nem né? faz Quando ideia. tu fala aqui dessa questão do fogo, né? É só a questão do preparo diferente, como muda o sabor, que Muda tudo. Isso muda tudo. A mesma coisa feita de... Eu brinco sempre que o forno a lenha, para mim, é a porção mágica da coisa. Assim. Eu também. Eu tenho fogão a lenha lá em casa, eu adoro. Eu sou um desesperado por forno a lenha, assim, eu acho que o forno a lenha deixa tudo... Diferente, é outro sabor. Porque Tudo dizem, né, diferente, os antigos, tudo que É o como- tempo age é melhor, né? Então, o forno a lenha é um livro físico, né, gente? Vamos fazer uma relação Forno aí. a lenha é Mas tu fala do fogo e tu tem alguma... Porque tem esse argentino, né? Francis Mallmann, né? Que é uma, referência. Uma Todos referência, os livros né? dele são bíblias, assim. Porque esse é um cara que, explicando um pouco, assim, ele era um cara, um chefe de cozinha, né? Formado há muitos anos atrás, num outro padrão de escolas, com outra rigidez, com outras coisas, né? E que foi trabalhar na França em grandes restaurantes, com 3 estrelas Michelin, um cara que... E aí esse cara quis fazer uma cozinha dele, um cara cheio de técnica, cheio de conhecimento, quis fazer uma cozinha dele e voltar lá para onde ele nasceu, lá para a Patagônia. Então é um cara que tem coisas muito alternativas e
formas extremamente simples de fazer as coisas. Tu olha sempre e diz, cara, isso é o mais simples do mundo. Como é que isso virou isso? Mas tem técnica, tem muito conhecimento, tem muito carinho de apresentação, tem um puta bom gosto. Todas as coisas são... E eu acho que ele nível traz muito o extremo. emblema da história, né? É isso que mantém muito mal. Cara, na Ele verdade, traz a cozinha tem da que ser um aspas, contador né? de história. Da América. Não nesse sentido. Eu digo, ele traz, acho que a história da carne, a história das pessoas. Dos né? legumes, das Dos verduras. Fogo também. tudo, Tem o uma coisa do fogo. fogo que ele fala, O né? último muito livro forte. ainda é tu é vegetariano, cara. É o máximo. Pra gente perder um pouco esse negócio isso. da carne, o último livro dele é vegetariano. É sensacional. E todo também feito com coisas simples, ferramentas simples. E ele ensina a fazer a equipamentos churrasqueira, ensina a fazer simples. os espetos. Cara, né? ele Não, é não, uma não. referência para todo esse universo que a gente vê hoje de coisas assadas. Todo mundo vai beber nessa fonte aí. Foi o cara que mais, eu acho que desenvolveu, assim, e que brigou, né? Ele botou a cara dele, a tapa, digamos assim. Ele não quis porque estrela Michelin, ele tem não quis 50 melhores a do história mundo. dele também tem ali, mas deve lembrar, que é a última vez que chamaram ele para avaliar um concurso. E ele disse que não, que ele agradecia, mas ele não ia lá avaliar ninguém enquanto não mudassem os processos e a visão do que estava fazendo com a cozinha do mundo. E é isso que ele agradecia, estava honrado, mas ele não... Então, acho que ele também se botou à frente ali, né? Disposto Se a tomar um posicionou tiro pela e- causa. É, né? Que e são livros se maravilhosos. dedicou ao que ele acredita, Pena que eu que acho não que é a exatamente, grande exatamente. Os Sete importância. Fogos é uma coisa sensacional dele. Esse é clássico dele, né? É, Terra é de o Fogos mais- também é muito bom. É muito bom. Todos são ótimos, né? Ele é um cara diferente, né? Eu Pena, gosto dele. pena que a editora deixou de publicar os livros. E ele é, isso que eu ia até dizer, assim, ele é um contador de histórias através do preparo, não só do pronto na mesa. A história dele começa no preparo, porque hoje a gente tem grandes contadores de histórias na nossa área, falando Sim. da gastronomia, mas que é o prato pronto ali, vem cheio de história e tal. Parará. Não, mas ele não, ele conseguiu trazer o preparo para esse que é o que vai patamar, trazer o Sim. resultado, né? que é o que muda tudo. Né? Que é o que muda tudo. O cara na neve fez uma fogueira e está assando um cordeiro, na volta é tudo gelo. Então tem todo um... Vou lançar uma para nós Vai. pensar todo mundo aqui. É. A gente acha que isso seria mais fácil fazer como ele em países como Uruguai e Argentina, que são pequenininhos e que têm a necessidade de ter uma bandeira para se manter desenvolvidos? Sim. Ou dentro do Brasil a gente consegue, do tamanho que é o Brasil, com a diversidade de um querer divulgar o acarajé, o outro, que é nós bom, é temos positivo, a gente é muito muitos grande. Brasis, né? E aí, isso nos dificulta também, eu acho, para ganhar uma prospecção desse tamanho para o mundo também. Mas aí cai, vejo no, pouco cai, assim, cai sabe? no Alex, né? É um... Não, o show, eu acho que o Alex é o papa da cozinha brasileira para tudo que ele fez. Nem Alex só, Atala. nem só Mas brasileiro. eu ainda acho Esse que... é um cara que foi para um... Não é o que eu disse, se não é mais fácil lá, essa proporção... Por quê? Porque o que Talvez que eu vejo pra tu tudo fala isso em relação acontecer, à visibilidade. mas tá precisa muito claro. do quê? A Do visibilidade, engajamento é. das pessoas que O moram lá, tamanho que é vivem outro, lá. Claro. E aqui esse engajamento eu vejo que é mais difícil no Brasil. Sim, a gente é muito... Até Exato, muito grande, muito tudo. Fica E com mais difícil particularidades, pra né? nós. Na verdade, Exato. o que o Márcio porque diz, a tu gente vai é dizer vários um Brasis prato dentro brasileiro, de um Brasil. um prato brasileiro Exato. seria uma coisa difícil. Porque nós podemos gente falar tem que de fazer várias um prato escolhas. clássico nosso aqui, que todo mundo conhece, que nós vamos chegar no Maranhão, O cara vai dizer, o não cara vai existe. dizer, o que é isso que tu está dizendo? Tu tá muito louco. regional. Primeiro que ele né? nem usa o termo que E o tu que usa tu para as coisas. diria como um prato nosso, daqui. Pois é, eu tenho dificuldade disso, assim. Eu acho Eu que nós diria somos que formados. para um prato, eu diria que assim, ó, como a gente, uma das coisas que a gente quer reconhecido em todo o Brasil, nossas compotas.
Pelotas, sim. Pelotas. Doce. Pelotas, o compota. doce. O doce e compota. Porque a compota Doce em tu calda, encontra. eu acho também. Tu Eu acho. encontra a compota doce É em muito qualquer diferente. supermercado. Tu chega no supermercado lá no... É verdade. E é 100% Confindós da do nossa mundo, região, né? E aí tu olha lá Toda a uma produção, latinha. Ué, fulano. Pêssego. Pelotas pêssego. São números Né? É, Eu não as quis dizer a pessoas- marca, mas eu ia dizer, mas fulano, pêssego, tá aqui. São números assustadores, assim. A HP daqui teve momentos de números assustadores. Sim, sim, muito de estar no reconhecente. mundo inteiro. Eu tenho um grande amigo, Walter, que é da... Walter Pett, que é da HP. Ele conta histórias, assim, de venda e de penetração dessa marca daqui no mundo Muito inteiro. forte, muito forte. Teve patrocínio da HP no Morumbi. Sim, foi dito. Né? Então, coisas assim, em jogos importantes. A HP teve Sim, proporção, né? no mundo inteiro. Hoje, Pelotas ainda é o maior produtor de pêssego. E hoje produz muito menos do que produzia. Aqui teve números de Tem indústria um sem sabor conserva diferente, gigante. Empresas empregavam 8 mil pessoas na Muito bacana. safra. Então, Bom, eu acho gente, que talvez seja isso. Não, eu acho que representa mesmo. É. Bom, galera, assim a gente já tá aí quase se aproximando aí. Deixa a gente falar nisso, né? Eu nem falei de todos os livros não, ainda. agora vocês vão falar Nunca rapidinho. Eu mais só os quero, convido, ó. só quero perguntar Vai ter um segundo momento. pro Brian também, porque tu és docente, né, coordenador da área de gastronomia do Senac. Quais são os aspectos que tu mais gosta de transmitir para os teus alunos, assim? Os meus alunos. É. Vamos lá. Como eu disse no início, eu gosto muito de entender o que o meu aluno está buscando. Tá. O que ele precisa. Porque, como eu disse, eles chegam lá com uma expectativa nossa. Tá? O que eu gosto de transmitir para eles? Que, primeiro, que a gente chega em dizer, o programa de televisão é importante. O Masterchef. Mas a vida na cozinha não é aquilo lá. Aquilo é o que nos move. Né? É o que nos motiva, é o que leva daqui a pouco alguém chegar lá no Marcos e dizer, Marcos, eu queria um filé Wellington. Tu nunca tinha escutado falar naquilo. O programa de TV te levou a desejar aquilo ali, né? Então, ensinar que não é exatamente aquilo ali. É diferente daquilo. Tem que chegar cedo, tem que cortar o dedo, tem que colar o dedo com o Super Bonder, botar uma luva e seguir trabalhando. Sabe que ninguém acredita nisso? É a verdade. Vamos quebrar. Cola um pinguinho de Super Bonder, Mas fecha eu tenho na hora. isso na bolsa, há anos, sempre, né? Mas, sempre. certo. Sério mesmo? Seríssimo. Não Cola sei se ali. podia dizer isso, né? Em público, assim. Não, com a marca não. A Mas cola, nem com a cola cicatriz. ultra aquela, tá? Eles vão cortar agora, Sério, tá? mas nem cicatriz no Aqui, dedo ó, não sei deixa. se dá pra ver que eu colei de volta, cadê? Ficou bom, ó. E aí chega para um novo que se corta, diz, bota uma Super Short Bonder aí. Bonder, olha isso, O cara regala os olhos, fica O senhor tem que ir pro hospital. apavorado. Não, amor, vamos ali mandar um abraço aqui pra toda a escola de enfermagem lá do Senac, que sempre nos ajuda, né? A gente vai lá. Então, faz um curativo e volta para aula. Mas então, dizer o quê, por exemplo? A gente, no início, eu e todos os professores, olha, é uma profissão que exige muito de ti, como qualquer outra. Tu vai chegar cedo, tu vai ser o primeiro a chegar, o último a sair. Quando todo mundo estiver estourando a champanhe à meia-noite no Ano Novo, tu vai estar servindo o coquetel. Tu não vai estar no aniversário de alguém, porque tu vai estar fazendo o aniversário de alguém. O que tu faz não é para tu comer. Não é para tu comer. É exatamente o que tu faz não é para tu comer. Olha, eu amo comer. Pois é, aqui tu não vai comer. Então a gente tenta no início quebrar pouco esse encanto para tu não ter uma decepção maior. Tu sabe que isso acontece muito na livraria, né? As pessoas entram para trabalhar na livraria. Nossa, tô encantado, agora tô no lugar, livro. vou ler livro, não sei o quê. E é totalmente E diferente. aí a gente diferente, tu tem pergunta que qual é a vender o diferença livro. entre tu gostar de livro e tu vender livro, né? Exato. Então vai te ajudar muito tu Chega gostar Exato, de livro. mas Tu não gostar de quer cozinhar vai te dizer que ajudar tu- muito. Exato. Chega em casa e come uma torrada, né, Brian? Isso, quando tem, o que tem? Me dá esse aqui. Aí é cruel, né? No início a É Raquel assim, custou então entender eu isso. tento quebrar isso um pouco, a gente tenta quebrar um pouco isso, né? Dizer, olha, galera, então, mas é algo ao contrário, e aí a gente vem com os exemplos bons, mas junto disso tem, quem realmente entendeu a função que é. E quais que são os gosta. exemplos bons? Aqui tá um do lado, aqui, brincando, mas que 25 anos. 25 anos mais, ele tá mentindo, ele acha que ele é novo. Ele acha que ele é novinho, né? A Vanguarda tá Mas fazendo tá 25 e a gente tem, né, essa trajetória então, mesmo, olha aí, isso aqui 25, tá bem. Vamos aceitar, vamos ficar numa boa.
Mas assim, ó, eu acho que a gente tem grandes exemplos aí de alunos, vamos dizer, que tomaram, que seguiram seus caminhos positivos. Vou dar um exemplo aqui. Primeiro dizer que quase todos, né, todos os professores do Senac hoje são crias do Senac, dizendo assim, de muitos anos atrás, todos passaram por ali. Eu acho que tem restaurantes ótimos na cidade e fora da cidade. Excelentes opções aqui. Nós temos pessoas que vêm de Rio Grande fazer, que vêm de São Lourenço, que vêm de outras cidades, né? Vêm buscar o Senac Pelotas para se formar dentro da gastronomia. Vou dar um exemplo. Antes o Márcio, um grande parceiro, um grande restaurante. Mas, por exemplo, tínhamos restaurantes que abriram... eu não queria citar quem não tá, para não... Ok, não precisa. Mas vou dar um exemplo dos mais, que se depois quiserem me xingar no WhatsApp, eles podem me xingar. Vou dar o exemplo do Pedro, né, da Presto, Pedro Viana, né, que hoje também é nosso professor, com a pizzaria napolitana, foi para Nápoles lá fazer, trouxe a Presto para cá. Sim, planta uma boa semente, ela dá excelentes frutos. Uma boa semente. Tem o pessoal do Flama lá, né, uma gurizada lá do Francis lá. Tem mais toda uma galera Beleléu, tá lá todos os ex-alunos lá, né, trabalhando bem. Temos hamburguerias aí, Parrilla del Burger, como hambúrguer, para mim, um dos hambúrgueres esteticamente mais bonitos da cidade. Não estamos falando em sabor, todos são maravilhosos, mas esteticamente é um hambúrguer muito bonito. Quem não conhece, vale a pena, né? Parrilla del Burger, de Giovanni. Tem a cozinha mesmo, a gente falando ali na rede do Madre, do Nave ali. Muitos cozinheiros que lá trabalham são crias do Senac. Temos uma grande relação. Do muito bistrô legal. tu não vai falar. De qual? Eu falei do bistrô agora, que é o mais. Tem um monte mais de gente top do Senac. Não, calma, nós vamos fazer o grande finale agora. E aí eu chego a como grandes lugares também que confiam no nosso trabalho, que mandam, né, os seus colaboradores ir lá fazer a formação, que é o caso do Bistrô. Sim. É o caso do Nave, o caso de outras, né? Tem pessoal de Rio Grande lá do diferente, Puga, é diferente do passar Amassadinho, pelo o Caio processo, lá né? veio fazer, mandou os colaboradores fazerem. É diferente passar pelo processo. Eu sou diferente. fã do Senac. Acho que é muito importante que isso. investem e ajudam seus colaboradores, porque eu digo tanto o Márcio quanto o Jorge lá, o Raul, todo mundo lá, ajudam, né, ou custeiam seus colaboradores. Então, olha só, a empresa está investindo num colaborador e numa outra empresa. Então, olha o quanto legal isso. Quando tu chega num ponto... E dá valor para o seu produto. Que tu vê um profissional de 30 anos lá, vou aumentar o mais porque ele está mentindo para nós, de 30 anos por aí, vê uma rede madre com mais de 10 anos, né, de Nave, de tudo, que tem sua importância na gastronomia, não só de Pelotas, do Rio Grande do Sul, nacional, e reconhece uma instituição e, de certa forma, um trabalho que vem sendo com ela feito há anos. O Márcio acompanha. O Márcio me viu quando eu cheguei lá, me recebeu quando eu cheguei, numa quinzena gastronômica, se eu não me engano. Exatamente. Foi o único, na época, né, o primeiro, eu digo, naquele momento, daquele dia, o único restaurante que foi lá. E aí, cara, tá tudo bem aí? Tu precisa de alguma coisa? Sabe? Olha aí, ó. Então isso é um alcance, eu acho incrível, quando eu vejo uma instituição desse porte, do Bistrô, do Nave, do Puga, do Amassadinho, Rio Grande, das mesas da confeitaria lá de São Lourenço, eles chegarem e olharem para a instituição e para aquela equipe toda que está lá e dizer, não, eu acho que eles conseguem entregar para nós algo que a gente vai ser feliz. Nossa, para nós beleza. É um ápice, assim. E Desculpa, aí, falei demais, né? Eu sei. A gente Professor, tá quase estourando o tempo, mas assim, ó, e bacana isso. E aí os livros já iniciam. Sempre. Mandar um abraço para a Lela, da nossa biblioteca do Senac, que está sempre lá atrás de livros novos. Chegou isso, chegou aquilo, toma aquele para o aluno. Então, incrível. Márcio, vou te deixar aí tu falar um pouquinho do que tu trouxe. Eu trouxe o Pegando Fogo, né? Por que cozinhar nos tornou humanos. Esse livro é um livro muito legal, que mostra, né, o desenvolvimento que a gente teve através do cozinhar com fogo. Porque até então, antes do fogo, a gente só comia coisas cruas. E o que o fogo tem
nesse processo, até porque nós somos os únicos, o único animal que come comida cozida. Agora, hoje come rações, tá? Não, mas falando... Naturalmente. Naturalmente, nós somos os únicos. O homem. E tem toda uma alegação aqui muito legal através do nosso desenvolvimento. O nosso desenvolvimento é dado através do fogo. Como isso é legal e como ele está enraizado assim na gente. Esse livro é um pouco bem... deve ser na linha do De Caçadora Gourmet, que é um livro fantástico também, que esse livro nos diz... Não, vou te conseguir um. Ele dá essa trajetória. Quando a gente deixou de ser um caçador e passa a ser um comedor de prazer. Né? Sim, a frase do Atala. Né? Nós somos o único ser vivo que tornou a necessidade humana em prazer. Né? Vai lá, desculpa. Depois eu tenho esse outro aqui, né? Que é agora eu vou contar um pouquinho. Uau. Esse livro é sensacional. São receitas com mel de abelhas nativas. Esse livro é do Alex Atala, do Jerônimo Vilas Boas, a Janaína Fidalgo e do Fábio Mena. Né? O Alex sempre foi uma referência, assim, né? Para quem é da cozinha, né? E aí um dia recebeu um e-mail dele pedindo para mandar uma receita para estar dentro de um livro. Eu achei que era até mentira. E aí tem uma receita nossa nesse livro de um cara que é uma referência. Eu até custei para achar que era verdade. Eu estava de férias e recebi aquele e-mail. Que presente, eu digo, né? Que coisa estranha. E como é que Agora vai me agora vai contar a receita, né? Na verdade, assim, a gente já tinha feito algumas coisas junto. Eu sempre fui um cara de muita sorte, assim, na minha jornada. O mundo foi sempre muito legal e muitas portas bacanas foram se abrindo. Assim, e tive a oportunidade de já estar com ele e tal. É um ícone, assim, o Pelé da nossa, do nosso setor, né, Brian? É um cara bem acessível no geral, assim, né, Márcio? Não é um cara tão difícil. Nada. E claro, não vai chegar lá querendo jogar a carta, não, mas merecedor de todo o lugar que ele está. Né? E foi super legal, assim, ter a participação nesse livro. Aí a gente saiu pensar o que a gente já tinha feito com o mel, porque... pouco se conhece sobre as abelhas nativas, né? Elas são sem ferrão, né? Muitos dizem que é formiga com asa, outros dizem que é não sei o quê, e dão méis sensacionais, assim, são produtos espetaculares. A gente só tem esse hábito já, né? Tá crescendo, a gente né? só tem esse hábito. Tem um dos melhores méis, né, do Brasil. A gente tem esse hábito desse mel que a gente conhece aí da abelha africana, né? Tem que é totalmente diferente, mas esse é muito mais claro. Tem vários tipos, produtos sensacionais. Esse livro seria muito legal da Vanguarda ter. Né? Vamos em busca. O Jerônimo resolve isso facilmente aí com vocês. É um livro bárbaro que nos encheu de orgulho de fazer parte e de estar ao lado de um profissional tão competente. E qual é a receita? A receita a gente fez um pudim de mel, que a gente até usava ele. E aqui tem uma coisa que a gente também tem bastante orgulho, foi quando a gente mudou. Né? Isso não é um livro que está à venda, né? Mas é uma coisa que quando tu falou em livro eu não consegui pensar em outra coisa. Né? Quando a gente mudou da creperia para o bistrô, a gente mais uma vez teve a sorte de cruzar com profissionais incríveis. O Cristiano Fernandes, é um cara que mexe com marcas, com desenvolvimento de toda a comunicação, de um cara que nos ajudou em todo o processo até fazer o nosso novo nome para virar Bistrô Pelotense, né? Então o Cris fez um trabalho lindo de fazer um livro. Não sei até se está aparecendo aí. Como chegou, é difícil até aparecer, mas o Cris fez todo... Tem uma fivela fazendo barulho. O Cris fez todo um trabalho com a nossa marca para fazer chegar. Então foi 2 anos de conversas, reuniões, pesquisas, até chegar onde a gente chegou, assim, né? Para fazer
Eu relutei muito pro nome não ser Bistrô Pelotense, né? Porque eu não sei, não era uma coisa que... Mas o Cris bateu muito o pé. Mas às vezes a gente Não reluta é, muito e é aquilo esse ali, né, nome, cara? e hoje eu não tem vejo tudo a com ver outro com o nome. Márcio. E né? com Eu toda a não vejo com outro trajetória, nome. que acredita. Isso. Justamente. Então tá tudo isso Nossa, que trabalho relatado lindo. aqui, né? Que o Cris fez, é um livro que eu guardo com muito carinho. É o livro do Agora Bistrô. agora ele até pensou que isso a gente poderia materializar e organizar isso para ter mais ao alcance das pessoas, porque isso é uma coisa tão boa e que nos tocou tanto assim, né? E que a gente gosta muito. Então acho que Tem que trouxe fazer. algumas coisas muito Maravilhoso, parabéns. importantes para Coisa nós, linda. assim, mas essa participação com o Balex e com o Jerônimo nesse livro aí foi uma coisa muito legal e que nos deixou muito feliz. Isso é E tem que recente. ser mais Isso divulgado, né, Márcio? a gente tem um pouco esse problema aí de nós não somos muito bons nisso. Mas Né? mas no geral, pô, Mas né? esse livro foi do ano passado, fim do bacana. ano passado, o lançamento dele. Foi uma coisa muito legal Ah, show estar de com essas bola. pessoas porque nós somos um pouco longe desse centro, né? Nós somos Sim, sim. E na verdade a gente tem um pouco disso também, né? A livraria, né? Quantas vezes falam, quantas coisas que se criam fora dos grandes centros, né? São Paulo, Rio verdade. de Janeiro e É Minas, que enfim. infelizmente a visibilidade é maior lá. E a gente está na ponta, né? Exato. Mas quando a gente fala aqui em termos de opções em Pelotas, eu digo, é difícil encontrar uma cidade com tantas boas opções. Tu Temos ótimas sempre opções. pode escolher o que tu quer comer, em qual horário, o que tu quer provar, né? E tem sempre a questão das inovações, né? O Márcio Sim. mesmo tem um sorvete dele lá de... sorvete é um bom. O de doce de leite. o de doce de melhor. leite, assim, né? Ele cria, a gente Tem- prova e ele ele vai faz lá os e tem outros, esse nome. mas tem o de doce de leite. É isso aí. Tem. Tem o de doce de leite, tem os Que é outros. uma bola de pitanga, tá? Mas duas de doce de leite e uma Isso de aí. baunilha Então, tá bem faz bom favor. também. É isso aí. Então, sabe, a gente fica com essas referências. Eu quero, me lembro tu dessa. pensa em doce de leite, tu vai dizer, não, eu quero o do Agora a Márcio. gente fez um sorvete com fava de baunilha, então fica Sim, o grãozinho todo preto. A grãozinho, gente mandou para casa de uma senhora que pediu. Eu Tava disse, sujo, cupim. mas tá cheio de bolinha preta. Cupim, cheio de cupim, isso aí. Olha aí, ó. Aí, ó, tá aí. Manda o de Tá doce aqui de o leite pudim, pra ela. olha aí, tá ó. Tá aí Que o pudim maravilha. E esse tá no cardápio, não? Esse a gente maravilha. Tem que levantar. hoje tem. Hoje não. Vai estar não semana tem. que vem. Não, vira e mexe e entra, assim, porque a gente gosta de ter as coisas temporárias sai. no nosso Isso cardápio. é interessante, né? Sim. Mas o temporário também te dá aquela garantia do cliente ter o produto fresco. É. Que não é uma coisa que está Isso. congelada há A gente um ano ali gosta dentro de e tu vai ter- servir pro cara de qualquer jeito. Tem muito isso. Eu vi. Eu gosto bastante de ter coisas temporárias que vêm e vão. Porque a Hoje gente tem. não falou uma coisa rápida, que eu sei que parece bobagem, mas às vezes a gente. É muito caro comer tal coisa. Eu acho que é muito caro tu não comer uma bom preparo e não ter um bom atendimento. É muito caro tu comer algo que estava no freezer, que botou no micro-ondas, aqueceu, botou ali no prato e levou. E tu nem notou daqui a pouco e pagar. Então isso eu acho caro. Agora, quando a comida tenha todo o preparo, essência a essência toda, né? é diferente. Não é o preço, é o valor, né? É aquilo que a gente fala. Eu sei que é redundante o que eu estou dizendo, porém. Sim. Não, show de bola, excelentes Ótimo. dicas. Nossa, muito bom. E, Brian, vou pedir para que tu fale um pouquinho, então, dessas outras obras, para depois a gente Vou tentar poder... sintetizar aqui. Isso aí, vou pra errar. gente Vou ir encerrar, que a gente num já livro tá... velho, que nem disse o Marcos, ele trouxe um velho, eu trouxe um também. Esse livro aqui é um livro bem pequenininho, facinho, mas é um livro de 72, também é um livro que até hoje... Ano que eu nasci, Brian. Então O ano eu da só não Lebre. vou te dar de presente porque eu gosto muito dele, tá? Mas eu vou achar vou ver se ainda tem Na lá. Vanguarda tem. Vou ver se ainda tem lá, tem. O ano da Lebre. Esse foi um que foi tudo pelo WhatsApp e eu só passei para... Então, O Ano da Lebre, eu acho esse livro incrível, né? É um livro escandinavo, né? Não sei se deu para pegar aqui. Eu acho ele incrível porque ele é um pequeno príncipe da vida, é um livro que vai te acompanhar toda a vida, dependendo de como tu tiver, ele vai te dizer. Conhecia. Não Ele também. é um livro incrível. Pessoal, isso aqui é incrível. Só tem que estar bem tranquilo para ler, porque ele te dá um soco, né?
Não é um soco, te dá uma voadora, um soco, uma machadada. Ele é um livro que ele vai muito... Aí tu tem que ler uma segunda vez, uma terceira vez. E ele vai te acompanhar. Ele é mais complexo, não, ele é um pouco mais chato, embora tem suas partes legais aqui, divertidas, mas é um livro que é um soco. Quem não leu, indico. É um livro que vale Para passar começar lá. bem o ano. Começar bem o ano. Vai lá na vanguarda. Para mudar o que a gente vai adiando. É esse o livro. Ele vai te mostrar um pouco de visões do mundo. Que legal. Né? De Excelente como, da dica. visão de um... resumindo, E a gente está muito ação, precisando ver isso. Uma mesma ação, né? Uma coisa assim, sei lá, comprei uma garrafa de água. Eu enxergo essa compra de uma maneira, tu de outra, ele de outra, cada um enxerga de uma maneira. Um vai dizer que tu não precisa da água, o outro, para que tu quer a garrafa? Pai, isso aí é crime, não, isso é bom. Então, ele é um livro, olha, eu sou suspeito. Múltiplas Eu leio facetas. até hoje, né? Porque ele é muito, muito bom. Tá? E aí o último aqui que eu trouxe, Sobre os Ossos dos Mortos, é um livrinho... Isso é clássico, né? Clássico, bem bonitinho. Por que o clássico? Eu acho que o clássico sempre é clássico e se ele é um clássico é porque vale a pena a leitura. Também é um livro que tu tira, embora essa capa aqui, né, ela é meramente ilustrativa, mas é uma ilustração magnífica também feita para o livro. Vai nos mostrar um pouco essa relação, né, nossa com a natureza como um todo, né, porque a gente é parte da natureza e às vezes a gente não entende isso muito, né. E falo por mim, às vezes eu falho, né, e ele nos mostra essa relação, como é que ela pode ser, até onde ela pode nos levar, o que a gente é capaz de fazer, tanto do bem quanto do mal, né? Porque não é fazendo uma atitude ruim em nome do bem, não. Ninguém mata ninguém em nome do bem, né? Digamos assim. E esse livro acho que trata muito isso, é um livro muito legal, mas a dica é O Ano da Lebre. Esse aqui... Tu acha que esse foi um dos livros que mudou a tua vida? Sim. Sim? Sim. Tá aí a dica. Para enxergar diferente as coisas. Né? A entender algumas coisas, não condenar outras, e entender que às vezes aquilo ali existe e tu vai ter que... Faz parte do processo, infelizmente. Né? E aí ou tu te afunda ou tu cria uma maneira de entender esse processo. Então esse é um livro que eu dou de vai na vanguarda lá, com Brian, Ano da Lebre, vai ter desconto. Então. 10% de desconto. Ai, não sei, o Marcos que diz. Não. Agora a Beth vai sortear os 5 jantares aqui que tu ia sortear. Ai, que delícia, né? Márcio, qual o livro que mudou a tua vida? Assim, tu tem algum que tu diga, esse livro foi muito importante para mim? Eu acho que eu tenho os momentos, assim, eu acho que aqueles que eu citei no início, assim, foram todos livros muito importantes nos momentos, assim, para uma formação. A Menina e o Pássaro Encantado, embora infantil, acho que é um livro onde tudo começou. importante, sim. Maravilha. Laerto. Presente de um tio. A gente nem conseguiu perguntar muita coisa, Não. né? Olha. Eu ia fazer uma brincadeira para terminar. Os dois falam pra caramba, nem deu pra perguntar. Que ruim, né, cara? Que horror, né, cara? Nunca mais vai trazer O roteiro dele não tem nenhuma pergunta marcada ali que ele fez, ele não fez nenhuma. Não deu tempo. Não Cara, deu, mas os caras abusam. Nós não vemos mais. Não, nunca mais. Não, o que eu quero salientar é a questão do cupom de desconto, então, do Brian, tá? Vai ficar o cupom Brian, só entrar no site lá ou ir nas lojas com a senha Brian e vai ter 10% de desconto. Tá? Ô, louco, avisar em durante casa o hoje. mês, Né? Durante todo o mês, então. Se preparem, vai ter estouro do Visa esse mês. Então nós vamos ter que fazer o cupom do Márcio também. Então vai ter o cupom Brian e o cupom Márcio, Aí, tá? olha só que honra. Olha aí, ó. Então vamos trabalhar igual E isso, qual vai né? ser a senha do Márcio? Márcio, Márcio. Boa. né? Boa. Ou queres Ávila ou queres Não, Márcio? Márcio tá É ótimo. Márcio. Então tá. Tá bom? Então os dois vão dar Então tá 10% lançada. de desconto. E quem se identificou com o Márcio, quem se identificou com o Braio, quem se identificou com os dois, pode chegar, perguntar. E, na verdade, a gente pensa um pouquinho assim da gente trazer, né, de setores diferentes. Então, tu vê, a gente falou de culinária, mas a gente falou de outras coisas tantas, né? Até que de vão economia. somando Exato. para esse desenvolvimento, para esse olhar, né? Por isso que tem essa diferenciação, né? Por isso que a gente vai lá no bistrô e a gente sabe que a gente vai encontrar coisas diferentes, né? Porque tem todo um fundamento. Mas eu acho que isso cai muito no papel daquela coisa que se diz dos livros que tu leu, as viagens que tu fez, a mesa que tu sentou, todas aquelas coisas. Eu acho que são as coisas que nos formam
e que não se consegue fazer diferente. Então, pra gente encerrar, assim, ó, uma palavra de uma relação entre comida e livro. Uma palavra, pô, difícil. Brian, a mesma pergunta. Alimentação. É a relação, os dois alimentos. Isso. Um alimenta Acho tua que mente, nutre. o outro alimenta Boa, teu corpo. verdade. Alimentação. Nutrição, eu Nutrição. acho. É a mesma coisa. Alimentação, nutrição. Nutrição, eu acho que É isso. É isso daí. mais completo, talvez. Nutre corpo, a alma. E o pensamento, Exato. né? A forma E de aí, agir, né? tu- De forma, né? E tu vai fazer o conjunto. Eu acho que o livro é importante. A tocar. Eu acho que é a forma E- que se forma pelas próprias mãos e pelos próprios passos, né? E- Porque tudo contrário a isso é por alguém ou por alguma coisa. Que rico corte, né? Maravilhoso. E Gente, livro, porque livro, se faltar luz, tu consegue ler. Não Sem esqueça. internet tu lê. isso aí, né? Agora um monte de gente aí que tá sem luz e não sabe o que fazer. Livro. E o Márcio, quando diz, pega o óculos de sol, o chapeuzinho, o livro, eu também sou dessas, adoro, assim, Fone eu de acho ouvido. que... Fone. Gente, foi um prazer enorme, muito obrigado aí por contarem um pouquinho da história de vocês, né, por a gente Agradece. compartilhar, foi um prazer, obrigada Laerto, Larissa que está aí Obrigado. nos acompanhando. Então, a gente tem o patrocínio do Parque Una Idealiza Cidades, Mude que o Mundo Muda, e também da Secopel, que está aí há 30 anos, né, acompanhando os processos. A Secopel também é nosso escritório de advocacia, então é um prazer tê-los conosco. Gente, muito obrigada, encerrando aqui o episódio 14 e marca, indica para as pessoas que você sabe que vai gostar, clica no sininho e nos segue lá no canal. Muito obrigado!